Bom dia, estamos aqui para dar início na segunda-feira, dia 20, às reflexões de meditações espirituais sobre assuntos que nós temos como o título da série de algumas mensagens. Não sei quantas vão ser, 3 ou 4, e criamos o título Mundo Espiritual. Está baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós temos visto a necessidade de muitas pessoas, tantas as que estão congregadas dentro do templo, ao qual se chama igreja física, e também fora na sociedade, a necessidade de entender o mundo espiritual, o que se atua no mundo físico de uma forma espiritual. Abençoe para a tua glória, em nome de Jesus. Licença. Um assunto muito forte, complicado de se entender, mas pelo poder do Espírito Santo nós vamos entender e passar o de melhor para que vocês possam entender. Vou ler aqui Efésios, que tem como o texto básico de toda essa série. Esse texto vou sempre ler, é o texto básico. Vou baixar aqui só um pouquinho esse louvor. Efésios, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 12. Aí, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos servos de Deus que estavam na cidade de Éfeso, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este é o texto básico. Se você ler depois na sua Bíblia, começando do versículo 10 até o versículo 19, meditando bem direitinho, você vai entender melhor que nós vivemos aqui, neste planeta Terra, mas existe o planeta espiritual que está acima da nossa cabeça, que é as regiões celestiais, nos quais quem domina foi o que Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. O nome desse Deus, que é Deus com D minúsculo, se chama o príncipe das trevas, Satanás e os seus demônios. Então, a respeito disso, vamos começar aqui com uma introdução que diz o seguinte: a constante guerra dos espíritos malignos para se apossar da nossa cabeça. Há uma guerra, e essa guerra é espiritual, contra a nossa cabeça. Como assim a nossa cabeça? Se os espíritos malignos dominar nossa mente, ele dominará toda a nossa vida. A exemplo disso, nós vemos aí pessoas que vivem no mundo das drogas. Você pensa que quem foi que dominou essa pessoa para cair no vício das drogas? O espírito das trevas. Quem é que domina, que se infiltrou de um modo ou de outro para dominar uma pessoa, para cair no vício, na bebida? Quem é que faz com que uma pessoa tenha desejo de suicídio? Não é nenhuma outra coisa a não ser espíritos malignos, espíritos imundos.
vamos falar mais algo a respeito disso mais adiante. Vamos ler essa passagem bíblica. Nós vamos falar aqui só de 2 pontos. Vamos ser bem sucinto, mais breve possível, a não ser que o Espírito Santo nos impulsione a falar algo a mais. Diz o seguinte: espíritos maus. Existem os espíritos bons, que são aqueles que são possuídos pela o temor e pela vontade de Deus, e o Espírito de Deus. E os frutos do bem, que aí são outras coisas que nós não vamos nos ater a elas nessa reflexão, apenas sobre as atuações, como se infiltra os espíritos do mal. Então, espíritos do mal. Mateus capítulo 12, versículo 43, que diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então, se ele saiu do homem, é porque ele estava dentro do homem. Como assim? Quando as pessoas vivem nos pecados, quem é que domina? Quem é o Senhor daqueles que vivem no pecado? O espírito do mal. Então, se eu vivo na mentira, se eu vivo no pecado, eu tenho algo que pertence a Satanás. Então, eu sou servo dele. Ele é meu Senhor. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar possuindo a minha vida. É só uma ilustração que eu estou dando aqui. Ele estará dominando a minha vida. Mas quando eu conheço a verdade de Deus, me volto para ela, abro o coração, Deus entra dentro de mim através do poder da palavra e do Espírito Santo. E aquele espírito mau que estava dentro de mim, ele sai. Mas veja bem, você acha que Satanás vai desistir, os demônios da gente, quando entramos numa igreja ou verdadeiramente aceitamos a Cristo de verdade? Não, não para por aí a guerra é constante. O Senhor Jesus foi exemplo disso. Satanás, desde o nascimento, procurou matar, tirar a vida do Senhor Jesus, quando estava no ventre ainda de Maria. Quando nasceu, foi uma perseguição, mas Deus protegeu. Mas até o último dia do suspiro, na cruz, o diabo ainda tentou, incitando, que é o que ele mais faz, incita, coloca dúvida, medo, desejos malignos. Ele incitou o próprio Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Então o diabo só vai desistir da nossa alma no último dia do suspiro da nossa vida. Enquanto isso, a verdade é essa, é uma guerra dos espíritos malignos contra a nossa alma, para tentar nos levar, nos conduzir ao pecado. E a palavra de Deus, se não me foge a memória, é em Romanos 6,16, que diz que aquele a quem apresentardes ao pecado, desses sereis servos. E se apresentardes à obediência, sereis servos da justiça. Então, a quem a pessoa se inclina, os espíritos malignos vêm colocando pensamento para você induzir, ser escravo da desobediência, do pecado, para estar na mão dele e ele entrar na vida da pessoa e fazer o que quiser e no final destruir. Essa é a missão principal do diabo aqui na terra, que ele tenta. Ele já está com os dias contados para o lago de fogo, mas pensa que ele vai querer ir só? Ele sempre se levanta contra as coisas de Deus para degredir a imagem de Deus. Ele quer como fazer isso? Destruindo vida de pessoas, casamentos. Ele entra sutilmente, através sussurrando sentimentos
e desejos para que possa entrar na vida da pessoa. E quando ele entra na vida da pessoa, está escrito em João 10:10 no Evangelho, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas sabe de uma coisa? O poder de Deus, do Espírito Santo, é a força que nos faz vencer. O apóstolo Paulo disse, em Cristo somos mais do que vencedores. Então, fique com sua mente ligada, sempre no temor e na palavra de Deus, que há de vencer todas as investidas para a inclinação do mal, para que não abra brecha para o diabo. O apóstolo Paulo citou isso em Efésios capítulo 5, se não me foge a memória, capítulo 4, versículo 29, e diz, não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é quando vem pensamentos para fazer coisas erradas, você aceitar. Não, rejeite. Que Jesus sempre rejeitou, fazendo o quê? A gente vence o diabo e o pecado e os desejos de pensamentos mal, aqui ó, com a palavra. Quando o diabo tentava Jesus, Jesus sempre usava a palavra e o diabo saía fora. É isso. Vamos para o segundo ponto e aqui estaremos concluindo essa primeira reflexão sobre o mundo dos espíritos, dessa série espiritual. O diabo incita a pessoa a desistir da verdade. É isso que nós temos falado. O diabo procura de tudo a colocar dúvida, incredulidade, para você desistir da verdade, para você não acreditar, para você se desanimar, para você ficar mais voltado para aquilo que é do pecado, do mundo, do que para as coisas de Deus. Vamos ler isto no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Paulo falando para os servos de Deus que estavam na cidade da Galácia, Gálatas, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Será que foi alguém induzido por ensinos errados? Ou também pode ter sido o próprio diabo a incitar você a desistir? Olha, não acredite mais nisso, desista. Ou ensinos errados. Olha, não é assim, é desse jeito. Então, isso não provém de Deus, não. A pessoa desistir daquilo que é da verdade. Isso não veio de Deus, mas sim dos espíritos malignos. É eles que provocam a dúvida, o desânimo e colocando prazeres em outras coisas mais do que na verdade de Deus. Então, a gente tem que estar muito atento. Estamos numa guerra espiritual. Nem todas as pessoas entendem, nem compreendem isso. Porque pensam que o diabo ele dorme ou ele brinca. Não, é direto, 24 horas, tentando o ser humano colocar pensamentos, colocar todo tipo de coisa para tentar fazer a pessoa pecar ou desanimar ou desistir ou não acreditar mais, para ele se infiltrar, a pessoa dá brecha e entrar em espíritos malignos para dominar e destruir a vida da pessoa. Nós vamos fazer menção de uma reflexão aqui que o Espírito Santo nos inspirou em certo dia, faz muito tempo isso, e nós escrevemos aqui e isso caiu como luva para essa meditação aqui. Olha só, o diabo não quer que você assuma uma vida de renúncia, para não assumir uma aliança, um casamento com Deus. Pois o diabo sabe que se fizermos isto, ele não terá poder de nos escravizar com o pecado. É porque você vai estar protegido com o poder de Deus, o Espírito Santo vai estar em você, fazendo o que é certo. O diabo não vai ter mais espaço. Por isso que ele faz de tudo para você não assumir Deus, não assumir uma vida de renúncia à palavra. Porque ele sabe que se a gente não assumir, aí ele vai ter espaço para entrar na nossa vida e destruir. Segundo ponto que escrevemos aqui. Assim tem sido na vida espiritual
de muitas pessoas não assumem uma aliança com Deus, pois ainda deseja viver a vida de solteiro, de mãos dadas com o pecado, sua vontade própria, correndo o risco de perder a salvação da alma. É isso que nós temos visto, até pessoas dentro da igreja. Puxa vida, tá ali servindo a Deus, mas há uma opressão. É uma pessoa que a vida não progride espiritual. Muitas das vezes vive até uma vida amarrada. É uma vida amarrada, que eu quero dizer assim, não progride em todas as áreas da vida. É uma vida que como que tivesse sobre uma maldição, uma opressão. Não dá certo num casamento, ou às vezes só vive enfermo, às vezes as portas só vivem fechadas, às vezes a vida daquela pessoa, a gente vê que não tem a conduta dos frutos do caráter do Espírito Santo, mas por quê? Por quê? Porque ainda não assumiu, não assumiu isso aqui, aliança, casamento, de viver, assumir mesmo a prática, porque se você assumir a prática, assumir Deus, se casar com Deus, verdadeiramente, o diabo não vai ter espaço, os espíritos malignos não vai ter espaço na sua mente, porque sua mente vai ser dominada por qual mente? Que está escrito, que o apóstolo Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Então, se você tem dentro de você a mente de Cristo, Satanás, nem demônio algum terá espaço para tocar na sua vida. A sua vida, ela vai ter que ser abençoada em todas as áreas. A palavra de Deus diz isso, em tudo que você tocar, abençoado será. Será abençoado o seu lar, será abençoado sua saúde. Puxa vida, então é isso. É essa vida que Jesus veio trazer para nós, como a gente já temos citado em Efésios, em 1 Pedro, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós reinamos em Cristo. É isso. Não pode o diabo, nem tipo de pecado algum reinar em nós. Porque quando Cristo reina em nós, que Ele é Senhor, a nossa vida está protegida por Deus. E a nossa vida, ela tende a progredir, a ser abençoada em todas as áreas. É isso que muitas pessoas, licença, precisam entender, que nessa guerra espiritual, se a gente vacilar, algo na nossa vida vai refletir, algo negativo, algo que não progride. Mas por quê? Porque alguma coisa, alguma brecha foi aberta, verdadeiramente a aliança, alguma coisa na aliança está quebrada. A aliança, ela está quebrada, porque o diabo achou brecha. Então, temos que fazer o quê? Nos sentar, centralizar nossa mente, fazer o raciocínio, como Paulo disse, examine a vós mesmos se estáis na fé. Então, se examinar, puxa vida, eu estou vacilando nisso. Então é por isso que o diabo está achando uma brecha e os espíritos malignos têm atuado e está amarrando isso na minha vida. E isso, a minha vida não está progredindo aqui. Algo está errado. Então você ser sincero. Poxa, meu Deus, verdadeiramente eu estou errando nisso. Eu preciso mudar. É isso. Tem pessoas que às vezes não caem do salto alto. Tá com algo assim que não está batendo com a vontade de Deus, vê que a vida dela tem algo que precisa mudar, e se não mudar, vai continuar uma vida que não condiz com a de Deus. Então, quero parar por aqui, que eu acredito que já foi de bom tamanho a tudo que foi falado aqui. Sejamos conscientes. Há uma guerra espiritual do inferno contra a nossa cabeça. Porque se ele entrar na nossa mente e nos dominar, como está escrito em Romanos 6,16, que aquele a quem apresentades o servo, esse será o Senhor da nossa vida. Então, há uma guerra contra a nossa mente, a nossa cabeça. Então, a palavra de Deus diz que nós em Cristo temos a proteção, mas sem Cristo e dando brecha para o mal,
a nossa vida corre um perigo de ser dominado por espíritos malignos que atuam em qualquer área da vida. Reflita bem sobre isso. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, tudo que o Senhor tem falado por nossa boca, que nós temos exprimido por nossas experiências, Senhor, que seja para a honra e a glória do Teu nome. Que o Teu poder, o Teu Espírito venha abrir a mente, o entendimento de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir essas palavras, que são palavras do Senhor. E esse vídeo, este canal, eu bem sei, Tu sabes também do meu coração, que ele não é meu. Ele é Teu, foi de Tua vontade e aqui é para a Tua glória. Abençoe todos. Que haja conscientização, que haja um despertamento para levar a sério a guerra espiritual. A vida na mente e a vida espiritual. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Forças. Ótima semana. Uma boa segunda. Fique sempre ligado com os pensamentos em Deus. E que Deus nos guarde de todo mal.